Nossa mensagem é esse aqui. Você pode ler em voz alta? Confiança sem uma real entrega não é o quê? Confiança, até mesmo num relacionamento. Se no relacionamento você não houver uma entrega, a confiança não vai ser real, não vai ser verdadeira. Então, no reino de Deus, com Deus é da mesma forma. Eu confio, então eu me entrego. Na semana passada nós falamos sobre Pedro. Pedro, lembrando só, negou o Senhor Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas ele se arrependeu. Ele sentiu o que ele tinha feito. E a Bíblia fala que depois de tudo, passado um tempo, Jesus foi crucificado, ressuscitou. E antes de ele subir para os céus, ele tem um momento com Pedro, o qual ele pergunta quantas vezes a Pedro, se Pedro amava? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro dizia, te amo, Senhor, tu sabes. Pedro chegou a pensar, será que, por ele perguntar 3 vezes, será que ele vai confiar em mim? Será que ele está duvidando de mim? Mas não, eu até expliquei isso. Na verdade, Jesus estava dando a chance de Pedro dar o troco em Satanás, visto que Satanás, as 3 vezes que Pedro negou, Satanás riu da cara de Pedro. Jesus confiou tanto em Pedro, que entregou a ele a igreja, as ovelhas do Senhor Jesus, entregou a ele. E nós vamos falar sobre essa entrega de Pedro. Nós vamos falar sobre um dos momentos que Pedro mostrou que realmente mudou, que houve uma entrega. E você vai aprender com Pedro uma coisa chamada confiança. Confiança em Deus. A partir do versículo 1, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, sem fermento, dos dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo e depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Diga graças a Deus. Só um detalhe, é o que nós estamos fazendo agora na Jornada Feliz. Existem homens e mulheres de Deus intercedendo em seu favor, dia e noite. Às 6 da manhã existe um grupo de homens e mulheres de Deus dobrando os joelhos e clamando para que sua manhã seja uma manhã de jornada feliz. Meio-dia, outro grupo de homens e mulheres de Deus clamando para que você tenha uma tarde de jornada feliz. À noite, 6 da tarde, outro grupo de homens e mulheres de Deus clamando para que você tenha uma noite de jornada feliz. Nós estamos fazendo o que fazia a igreja no passado, intercedendo por você. Por você que acredita que Deus vai te dar uma jornada feliz, que esse ano vai acabar bem para você, não mal, vai acabar bem, porque Deus é maior na sua vida. Diga graças a Deus. Versículo 6: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro entrou em desespero e não conseguiu dormir a noite toda. Certo ou errado? Certo ou errado? Pedro dormiu? Vamos ler o que quer dizer aqui, vamos lá. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais:
põe a capa e siga-me. Solte aí, olhe para mim, por favor, por um instante. Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual dos senhores e senhoras que estão aqui nessa noite, que há poucos instantes vocês presenciaram alguém que você amava muito, você presenciou essa pessoa ser morta à espada, por causa do amor a Cristo? E ainda, sabendo você que essa noite, ao amanhecer, você seria morto. Eu queria saber dos senhores e das senhoras, qual dos senhores conseguiria dormir à noite? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar? Pedro tinha perdido Tiago, porque ele foi morto à espada, foi preso, e seria o próximo a ser morto. Mas a Bíblia está dizendo que ele naquela noite, tinha um guarda do lado dele, outro guarda do outro lado, ele estava no meio, acorrentado, e a Bíblia diz que ele dormia. Igreja, a pessoa só pode dormir diante de uma situação dessa ou de qualquer outra, quando ela tem uma coisa chamada paz. Quando ela tem uma coisa chamada o quê? Paz. E olha só, a paz que Pedro tinha diante daquela situação. Diante daquela situação, a confiança que ele desenvolvera. Mas por quê? Porque ele se entregou ao Senhor Jesus de fato e verdade. Mesmo em meio àquela turbulência, mesmo em meio àquela situação, ele sabia, a vida dele estava na mão de quem? De Deus. Algumas pessoas dizem assim: pastor Alexandre, como é que eu posso ter paz? Como é que eu posso ter paz, pastor? Vendo meu filho cada vez mais empilhando, se entregando às drogas. Como é que eu posso ter paz, pastor? Eu estou desempregado, as contas estão chegando e não tem emprego nessa cidade, pastor. Pastor, como é que eu posso ter paz? Se disseram que eu tenho uma doença, essa doença não tem cura. Como eu posso ter paz? Tendo a confiança que Pedro tinha em Deus. Desenvolvendo uma confiança em Deus tamanha, que independente do que você passe em frente, você tem a certeza que Deus jamais vai te abandonar, que Deus jamais vai te desamparar, e que em meio àquela situação, em algum momento, Ele vai agir, como agiu com Pedro, porque a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Enviou o que, igreja? Um anjo. E esse anjo, não sei se você vai lembrar que você leu comigo, chega, ilumina o lugar e diz para ele o seguinte: Pedro, fala com Pedro: Pedro, levante-se. Gente, ele estava preso, acorrentado. Se você notar em que você leu, quando o anjo falou levante-se, ele levantou e as correntes caíram. Ele levantou e as correntes, o que, igreja? Caíram. Quer dizer, ele obedeceu, ele teve uma atitude, e por ele obedecer, ele poderia dizer assim: mas como eu vou levantar? Eu estou preso aqui. Não, ele não falou nada, ele simplesmente obedeceu. Depois o anjo disse assim: agora pega a tua capa, vamos lá, coloca as tuas sandálias e me acompanha, segue-me. Ele poderia também dizer: anjo, segue para onde? Nós estamos dentro da prisão, está tudo fechado, tem um monte de guarda aí fora. Como é que nós vamos passar por esses portões de ferro, essas prisões? Ele não falou nada. Ele simplesmente confiou. Ele simplesmente colocou a vida dele, entregou a vida dele a Deus de fato e verdade. E quando você entrega, quando você confia, presta bem atenção. O que Deus fala para você, você faz. Porque você sabe até o que tinha que dar errado, vai dar o quê? Vai dar certo. E por ele obedecer, veja o que aconteceu. Versículo 9. Então saindo Pedro, o seguia não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava ser uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
o qual se abriu, como igreja? Automática, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava na porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é um anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que ele se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. O anjo falou: segue-me. Pedro disse: vamos lá, estou seguindo. Ele ficou tão assim que ele chegou a pensar: será que eu estou tendo uma visão? Será que eu estou sonhando? Eles iam andando e os guardas da prisão não enxergavam eles. Eles iam andando e as portas das cadeias iam se abrindo automaticamente. Mas tudo porque ele confiou, porque ele entregou, porque ele se lançou, porque ele obedeceu. Quando ele chega na rua, ele chega de fora da prisão, o anjo some. Aí a ficha dele cai: não, é verdade, um anjo veio me visitar e me deu o livramento. Ele vai para uma casa onde estão os irmãos reunidos em oração. Ele bate na porta, a moça vem. Quando escuta que é a voz dele, a moça ficou tão apavorada, assim surpresa, que ela nem abriu a porta e correu para avisar: ó, Pedro está lá fora. E os que estavam lá dentro disseram: não, não pode, ele está preso, ele vai ser morto amanhã. Em outras palavras, não tem como ele estar aí fora. E ela diz: ele está lá fora. Eles foram ver, lá estava Pedro, e ele conta para eles como o Senhor o livrou da prisão. Meu amado, minha amada, aí você vê o que é uma entrega. Aí você vê um homem transformado, um homem que um dia negou. Olha só hoje, em meio a todo o turbilhão, a tudo que estava acontecendo, sua vida correndo risco, mas ele na fé, ele na confiança de que Deus estava no comando da vida dele. Eu falava mais cedo, em 1992, acredito que foi 92, eu fui transferido de igreja, eu fui transferido para uma igreja, outra igreja. Essa igreja era numa comunidade, e essa comunidade é violenta, até hoje lá é violência grande, facções. Essa igreja tinha sido aberta lá, e ela só tinha o salão pequeno, os bancos, banco de madeira, aquele que é uma madeira aqui e um vãozão enorme. Você não vigiava, você desce pelo vão. Não tinha uma sala, não tinha um banheiro, não tinha nada. Eu fui mandado para essa igreja, cheguei lá à noite. No outro dia amanheci, dormi num banco em cima do banco. Amanheci, abri a igreja, tal, fiquei lá. Aí veio as pessoas por horário do culto, elas vinham, e eu fiz os cultos que tinha, pá. Era nova a igreja. Passou aquele dia, igreja, e eu não comi nada. Eu não tive nada para comer naquele dia, e eu não tinha dinheiro para comer.
Você talvez numa cidade pequena, você conhece todo mundo, você fala com todo mundo, você pede um copo d'água, você vai ali e pede, fulano, me arranje 1 quilo de arroz, sei lá. Na cidade grande, e no meio de uma comunidade, que ninguém te conhece. E naquele primeiro dia, eu terminei, o último horário do culto, fechei as portas, e uma fome, mas uma fome tão grande. Era uma fome e uma vontade de tomar um banho. Mas o banho, vamos lá. Segundo dia, abri a porta, tal, de novo, cultos, de manhã, tarde, à noite. E teve uma hora do dia que a minha barriga começou a doer, e eu parecia, de lado e de frente, não tem muita diferença em mim, né? A minha barriga parecia que estava encostando das costelas. E eu falava, meu Deus do céu, Senhor da glória, o Senhor me mandou para pregar o teu evangelho, e eu estou aqui, Senhor, meu Deus. E na mesma hora o inimigo, nossa, soprando. Você nunca passou fome na sua vida? Você tinha sua avó, você passava alguns perrengues, mas vocês tinham nem que fosse uma macaxeirazinha com um cafezinho. Macaxeira, vocês sabem o que é, né? O que é aqui, macaxeira? Mandioca. A gente passava perrengue, mas tinha um cafezinho, tinha mandioca, ela plantava, ela ia lá, arrancava a mandioca, e a gente comia com café. Ah, como eu queria aquela mandioca naquele dia. E o diabo ali ia tentando, e eu ali, está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus, vamos em frente. E eu disse, vou deitar, vou dormir, meu Deus abençoa minha noite, abençoa o teu povo, vou dormir, e amanhã será um novo dia, já 2 dias sem comer. E eu estava fraco. Amanheci o outro dia, e eu falei, Senhor da glória. E aí eu vi um barulho de uns garotos, tinha um terreno vizinho à igreja. Eu vi aqueles garotos lá em cima daquele muro lá, e eu avistei que tinha um pé de manga. Tinha umas mangas lá verdes. E eu falei para um deles assim, ó, meu filho, garoto, meu velho, pega essa manga aí. Aí o menino lá de cima disse assim, tio, tá verde, tio. Pega essa manga aí, rapaz, não te derruba. Não fiz isso, mas você está entendendo? Meu filho, pega essa manga aí. Ele pegou, veio com leite e tudo, verde. Eu disse, espera aí que ela vai amadurecer, vai acontecer um milagre. Eu peguei, enrolei ela em alguma coisa, não me lembro o que, e coloquei debaixo do púlpito, me lembro até hoje, debaixo do púlpito. E eu disse, estou na fé que até amanhã essa manga vai amadurecer. Eu aguentei só 2 horas. Eu disse, não vou esperar ela amadurecer não, ela vai agora. Peguei a manga, e eu comi ela verde, com casca e tudo, gente. Com casca e tudo. Parecia que eu estava comendo um filé mignon. Parecia que eu estava comendo a melhor comida. O leite descia aqui na minha boca. Algum tempo passou, algumas horas. Daqui a pouco chegou uma membro, fui fazer o culto. E ela veio e terminou o culto. Ela, pastor Alexandre, que bom que o senhor veio para cá. Eu vejo o senhor às vezes na rádio, não sei o quê. Oh, glória a Deus, irmã, graças a Deus. Pastor Alexandre, alguém está trazendo café para o senhor? O senhor tomou café hoje? Eu disse, não, senhora. Não teve um café para o senhor? Não, senhora. Mas o senhor almoçou? Também não. O senhor não almoçou, pastor Alexandre? Meu Deus do céu, pastor. Ah, não, pastor Alexandre. Eu vou trazer, se o senhor não se incomodar, eu vou trazer uma comida para o senhor, vou trazer. E aquilo dentro de mim, tipo assim, não precisa se preocupar não, pelo amor de Deus, traz. Não precisa se preocupar não, mas traz. E ela só disse assim para mim, pastor, só tem uma coisa, o meu marido, a comida minha lá em casa é meia doce, porque eu não posso colocar sal e tal, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, doce, salgado, o que vier, meu filho. Senhora, não tem problema. Aí ela trouxe um negócio bom.
fartinho, eita, agora vai, agora o negócio andou, oh, louvado seja o teu nome, Jesus, eu dei tanta glória a Deus, aleluia, meu Pai. E eu botei a primeira colher na boca e eu falei, rapaz, o negócio é doce mesmo. Mas espera aí que eu vou dar um jeito. Uma moedinha eu tinha, fui lá numa bodega, comprei um pacote de sal, que era baratinho, 5 centavos, 10 centavos. E eu saquei sal, menino, eu comia aquela comida todo dia tinha comida, dali por diante, não faltou café da manhã, não faltou almoço, não faltou janta para mim. Agora você imagina se eu tivesse blasfemado com Deus, se eu tivesse falado, reclamado com Deus, ó Deus, o que é isso aí? Larguei tudo para fazer a tua obra, estou passando fome? Não, eu vou largar isso aqui, vamos embora. Que fé era essa? Que confiança era essa que eu tinha? Que homem de Deus eu era? Quando você se entrega, quando na sua confiança uma entrega real e verdadeira, escreve o que eu estou te falando e olha nos teus olhos, Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai deixar você desamparado. Mas Ele espera que você, que eu, venhamos ter sempre essa confiança, aquela confiança ali, ó, real, de entrega, de dizer assim, não, a minha vida está na mão de Deus, estou passando por essa situação, estou passando por esse perrengue, mas Deus está comigo e eu vou vencer em nome de Jesus, porque maior é Deus na minha vida. Quem entendeu o espírito dessa palavra? Fique de pé, por gentileza. Por favor, pegue a sua pastinha da Jornada Feliz, por favor. Tem alguém que na semana passada, pastor, eu queria a pastinha e não tinha pastinha, e eu quero fazer o meu pedido da Jornada Feliz para trazer aos domingos. Quem precisa da pastinha, levante a mão que o obreiro vai levar até você. Tem alguém? No nome de Jesus, lá atrás, obreiro. Entrega. Se não há entrega, se não há uma real entrega, não existe confiança, não existe milagre. Eu sei que você já disse assim, Deus, a minha vida é tua, Deus, meu coração é teu, mas eu queria que nessa noite, mediante tudo que você talvez está passando, está enfrentando, tudo que você está passando, está enfrentando, eu queria que você nessa noite, você falasse para Deus, Senhor, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou enfrentando, a minha confiança está no Senhor. E eu sei que eu vou vencer, eu sei que o Senhor jamais vai me desamparar. Amém? Feche seus olhos, por gentileza.